Bom dia, oitavo ano, boa tarde, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela, professora de Geografia de vocês, espero que estejam todos bem. Fizeram a leitura das páginas que eu pedi para vocês, que estão lá no capítulo 9, página 299 a página 304. Espero que tenham feito a leitura. Eu vou explicar essas páginas hoje. É a nossa próxima aula, que é a aula de terça-feira. Eu vou fazer umas atividades para vocês com base nessas páginas que eu pedi para vocês lerem, nessas páginas que eu vou explicar agora, tá? Então é importante que todos tenham assistido a aula, espero que todos tenham conseguido ler também. O nosso conteúdo de hoje vai falar sobre Cuba. Vocês conhecem Cuba? Já ouviram falar sobre Cuba? O que vocês ouviram falar sobre Cuba foi um ponto positivo ou foi um ponto negativo? Bom, vamos entender aqui. Vocês estão vendo que tem nessa primeira imagem aí esses prédios bem coloridos, né? E esses carros também bem coloridos, parecem carros antigos, prédios antigos. Você pode pensar, professora, eu acho que essa imagem deve ser antiga também, já que os carros e também os prédios são antigos. Gente, essa imagem é atual, tanto desses carros como desses prédios, é atual. É assim que Cuba vive no século XXI. Por que Cuba vive assim no século XXI? Bom, nós vamos entender isso ao longo da nossa aula, tá bom? Mas eu queria colocar para vocês logo essa imagem de início para que vocês possam refletir ao longo da aula sobre como é uma cidade em pleno século XXI viver como uma cidade antiga, digamos assim, né? Com carros antigos, prédios antigos, construções antigas. Vamos dar continuidade na nossa aula. Primeira coisa, território, população e clima. Gente, Cuba é uma ilha localizada no Mar do Caribe. Ela é bem próxima dos Estados Unidos. Ela fica a uns 170 quilômetros dos Estados Unidos, super próxima. E ela tem uma característica de que ela é bem diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, eles são capitalistas, ou seja, pregam o mercado, pregam as indústrias, pregam o bem da vida ou a vida por meio do seu trabalho. Então, quanto mais você trabalha, quanto mais você ganha, melhor você vive. E quanto menos você trabalha, menos você ganha, mais precária será a sua situação de vida. Então, você tem essas características no capitalismo. Já no socialismo, você tem uma característica voltada para o lado social. É importante que a gente saiba separar o que é socialismo de comunismo, tá? Quando a gente fala sobre socialismo, a gente tem que entender o seguinte, que é algo voltado mais para o lado social, é algo que pensa mais na sociedade. Então, por exemplo, se é um governo socialista, é um governo que vai pensar na sociedade. Então, por exemplo, é um governo que vai pensar assim, bom, eu quero que toda a minha sociedade seja alfabetizada. Eu quero que toda a minha sociedade consiga consumir carne, por exemplo. Então, para que todos naquela população consigam comer carne, a carne será dividida. Então, não será no quesito de quem pode comprar mais, come mais. Será no sentido de vamos dividir porque nós pensamos no lado social. Essa é a divisão entre socialismo e capitalismo. Agora, a divisão entre socialismo e comunismo é que o comunismo é uma ditadura. Já o socialismo não. O socialismo ele pensa no lado social. Ele pensa no lado de que todos ali devem receber partes iguais. Pensa no lado social, onde todos eles devem ter uma situação voltada mais para o âmbito social. Então, a erradicação do analfabetismo, universidades públicas com maiores acessos, acesso à educação, acesso à saúde, para a sociedade inteira, e não apenas para aqueles que podem pagar por aquilo. Agora, no comunismo, você tem uma ditadura que você tem que seguir aquele viés daquele ditador que prega um viés político e ideológico diferente do capitalismo.
No capitalismo, você vai pregar essa parte de quem pode pagar mais, tem mais. Já quando você pensa no comunismo, é uma ditadura onde todos ali vão pensar da forma como o ditador vai querer que eles pensem. Então, por exemplo, se o ditador pensa que aquela localidade não pode ter geladeira, aquela localidade não vai ter geladeira. Se o ditador pensa que aquela localidade não vai ter acesso à internet, eles não terão acesso à internet. O ditador controla aquela população da forma como ele acha mais segura. O socialismo não. O socialismo ele pensa na população, como ela vai se sentir, qual que vai ser a melhor parte para ela, tá bom? Cuba é formada por diversas ilhas também, então você tem uma formação de ilhas extensas em Cuba. E o relevo de Cuba é um relevo plano, ou seja, Cuba, como a gente está vendo nessa imagem aqui desses carros coloridos, nessa imagem aqui, o solo ele é plano, você não consegue ver atrás montanhas ou alguns morros, tá? Então ele tem um relevo predominantemente plano. Outra característica é que o solo de Cuba ele é extremamente fértil e esse solo é utilizado para o plantio de cana-de-açúcar.